Meu amado irmão, minha amada irmã, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo encontrem o seu coração exatamente onde ele está nesta manhã. Respire fundo, sinta o ar, este presente invisível e constante, enchendo seus pulmões. Este é o sopro da vida que Deus renova para você a cada instante. Um sussurro de que Ele não se esqueceu de você. Talvez você tenha acordado com o peso do mundo sobre os ombros, com o som das preocupações de ontem ainda ecoando em sua mente, ou com a incerteza do amanhã tentando roubar a paz do seu hoje. Quero que saiba que este lugar, este momento que separamos agora, é um santuário, um refúgio seguro, onde o barulho de fora se cala e a voz suave e poderosa de Deus tem a permissão para falar. Deixe que seus ombros relaxem. Solte da sua fronte. Abra as mãos, num gesto de quem não quer mais segurar o controle, mas está pronto para receber. Você não está sozinho nesta jornada. Eu estou aqui com você, em espírito, e mais importante, o próprio Criador do Universo está aqui, com um olhar de Pai voltado inteiramente para você, pronto para derramar sobre sua vida a força e a esperança que você tanto necessita. E hoje, a nossa inspiração, a nossa arma, a nossa canção, virá de um cântico antigo e poderoso. Uma declaração de fé que atravessa milênios para fortalecer a nossa alma. O Salmo 68. Neste exato momento, um eco atravessa a eternidade e ressoa em seu espírito. A mesma declaração que Davi fez. O mesmo clamor que move os céus e abala as estruturas do inferno. Levante-se, Deus, e sejam dissipados os seus inimigos. Fujam de diante dele os que o odeiam. Sinta o poder espiritual contido nesta frase. Não é apenas um desejo, é um decreto de fé. Hoje, nesta manhã, nós declaramos juntos: levante-se, ó Deus, na minha vida. Levante-se, ó Deus, sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre as minhas finanças, sobre a minha saúde. Levante-se, Senhor, sobre cada área que tem sido atacada pela dúvida, pelo medo, pela ansiedade, pela tristeza. E o que acontece quando o Rei da Glória se levanta? Os inimigos são dissipados. Pense agora naqueles inimigos que não são de carne e osso, mas que guerreiam contra a sua paz. Aquele sentimento de incapacidade que te paralisa a dá. Acusação que te lembra dos erros passados. Aquela nuvem de depressão que tenta apagar o brilho do sol. Quando Deus se levanta, eles não têm escolha a não ser fugir. A palavra continua dizendo: como a fumaça se dissipa, assim tu os dissipas. Como a cera se derrete diante do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Visualize isso em seu espírito, toda a opressão, toda a angústia, toda a confusão mental, se tornando como fumaça, sem forma, sem força, sendo levada pelo vento poderoso do Espírito Santo. Todas as estruturas de mentira que o inimigo construiu em sua mente, como cera diante da presença calorosa e purificadora do nosso Deus. Declare isso comigo. A minha angústia se dissipa como fumaça. O meu medo se derrete como cera, porque o grande Deus se levantou em meu favor nesta manhã. Mas a ação de Deus não resulta em vazio. Ela abre espaço para algo glorioso. O Salmo nos mostra o contraste, mas os justos se alegram. Exaltam na presença de Deus e folgam de alegria. E quem é o justo? É aquele que foi justificado pelo sangue de Jesus. É você que, mesmo com falhas e fraquezas, escolhe buscar a face do Senhor. Portanto, esta promessa é sua. A alegria não é uma opção, é uma consequência da presença de Deus. Permiteceis sentir essa alegria, brotando agora, uma alegria que não depende das circunstâncias, mas da certeza de que o seu Deus está ativo e lutando por você. A sua herança é a alegria. O seu destino é chutar na presença dele. E quem é este Deus que se levanta com tanto poder? O salmista nos convida com Heclo, mais profundamente: cantai, adeias, cantai, louvores ao seu nome. Exaltai-o, que cavalga sobre as nuvens, pois o seu nome é Jah, exultai diante dele. Ele cavalga sobre as nuvens. Imagine a cena elista acima de toda tempestade, acima de toda confusão. O que para nós é um céu cinzento e turbulento, para ele é o caminho por onde ele passa. Ele vê o quadro completo. Ele não se assusta com os relâmpagos dos seus problemas. Ele não se abala com os trovões das más notícias. Ele cavalga sobre eles. Ele está no controle. E o seu nome é Dá, o Eterno, o que existe por si mesmo. Ele não precisa de nada para ser quem ele é. E é este Deus autossuficiente e todo-poderoso que se importa com os detalhes mais íntimos da sua dor. Veja o que o Salmo diz. Ele é pai de órfãos e juiz de viúvas em sua santa morada. Talvez você se sinta órfão hoje, desamparado,
sem uma direção paterna. Ouça, o cavaleiro das nuvens se inclina para ser o seu pai. Ele te adota, te acolhe, te dá identidade e pertencimento. Talvez você se sinta como a viúva, injustiçado, vulnerável, sem um defensor. Ouça, o juiz de toda a terra se levanta para ser o seu advogado, para defender a sua causa e garantir que a justiça dele prevaleça em sua vida. A sua santidade não o torna distante. Pelo contrário, é da sua santa morada que ele exerce o mais profundo cuidado e compaixão. E ele vai além. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta os presos com grilhões. Se a solidão tem sido sua companheira constante, saiba que o maior desejo de Deus é te plantar em uma família, te conectar com pessoas que serão bênção na sua vida. Ele é o Deus que quebra a solidão e constrói comunidades de amor. E se você se sente preso, acorrentado por um vício, por um hábito, por um relacionamento tóxico, por um padrão de pensamento negativo, por uma dívida, hoje é dia de libertação. O seu Deus é aquele que arrebenta os grilhões e traz os cativos para a prosperidade e para a liberdade. Creia nesta palavra. Tome posse dela para a sua vida agora mesmo. O salmista nos lembra que este Deus não é uma força abstrata. Ele é um Deus relacional que caminha com o seu povo. Ó Deus, quando saías à frente do teu povo, quando marchavas pelo deserto, a terra tremeu, e os céus gotejaram perante a face de Deus. O próprio Sinai tremeu na presença de Deus, do Deus de Israel. A sua vida pode parecer um deserto hoje, um lugar seco, cansativo, onde os recursos são escassos e o caminho é longo. Mas você não está marchando sozinho. Deus vai à sua frente. Cada passo que você dá neste deserto, Ele já deu antes de você. Ele conhece cada grão de areia, cada pedra, cada perigo. A presença dele é tão real que a própria natureza reage. A terra treme, não de medo, mas em reconhecimento do seu Senhor. Os céus gotejam, provendo o sustento, a chuva que refresca, a provisão que chega na hora certa. Se ele fez o Sinai, uma montanha de rocha e pedra, tremer, o que ele não pode? Fazer com os obstáculos de pedra que estão no seu caminho, o que é a montanha da sua dívida, a montanha da sua enfermidade, a montanha do seu problema familiar, diante do Deus que faz o Sinai tremer, são nada. E neste deserto ele envia a chuva abundante. Derramaste, ó Deus, chuva copiosa. Restauraste a tua herança quando estava cansada. Receba esta chuva copiosa sobre o seu cansaço nesta manhã. Deixe que o Espírito Santo venha como um manancial sobre a secura da sua alma, restaurando suas forças, renovando sua esperança, revigorando o seu espírito. Ele não te deixa desfalecer. Ele é o seu restaurador, e a bondade dele é uma constante. É um ritmo diário de graça e misericórdia. O versículo 19 é uma âncora para nossa alma a cada novo amanhecer. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Pense na profundidade disso. Ele não te dá um pacote de benefícios para durar o mês inteiro. Não. O cuidado dele é diário, de dia em dia. As misericórdias dele se renovam a cada manhã. Hoje ele carrega com você. Ele não apenas te dá benefícios, ele te carrega de benefícios. Você está imerso na sua graça. A provisão para este dia já foi liberada. A força para este dia já está disponível. A sabedoria para as decisões de hoje já está ao seu alcance. Ele é a nossa salvação. Não apenas a salvação eterna, mas o resgate diário. Ele te salva do desespero, te salva da decisão errada, te salva da armadilha do inimigo. O nosso Deus é o Deus da salvação. A Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Ele tem a chave de cada situação. Ele tem a saída para o seu beco sem saída. Ele tem o livramento para aquilo que parece o fim. Não há diagnóstico, não há sentença, não há palavra humana que possa anular o poder de livramento que pertence ao nosso Deus. Confie nele. Entregue a ele o controle da sua vida, da sua saúde, do seu futuro. Ele é especialista em reverter sentenças de morte e transformá-las em testemunhos de vida. O poder dele é incontestável. Os exércitos celestiais estão ao seu dispor. Os carros de Deus são 20.000, milhares de milhares. Tente imaginar essa cena. Não é 1 ou 2 anjos, mas miríades de carros de fogo. Um exército celestial incontável, pronto para guerrear em favor daqueles que o amam. Quando você se sentir cercado, acuado, em menor número, lembre-se desta visão. Há mais com você do que contra você. O exército do Senhor dos Exércitos acampa ao seu redor. E o nosso rei não está distante. Ele é um rei vitorioso que já conquistou a maior de todas as batalhas. Tu subiste ao alto, levaste cativo o cativeiro, recebeste dons para os homens
e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Esta é uma imagem profética da vitória de Cristo. Jesus subiu aos céus, vitorioso sobre a morte e o pecado, e ele levou cativo o cativeiro. Aquilo que o te prendia, o pecado, a culpa, a condenação, foi feito prisioneiro por Jesus na cruz. Ele despojou principados e potestades e os expôs publicamente ao desprezo, e por causa dessa vitória, ele derramou dons sobre nós. O maior deles, o seu próprio Espírito, para que Deus não fosse mais um visitante ocasional, mas fizesse morada permanente dentro de nós. Você é o templo do Deus vivo. O Potter Q ressuscitou a Cristo dentre os mortos, habita em você. Portanto, ande na autoridade de quem sabe que a vitória já foi conquistada. Não lute pela vitória, lute a partir da vitória que Cristo já te deu, diante de um Deus tão magnífico, tão poderoso e ao mesmo tempo tão cuidadoso. A nossa resposta natural é o louvor, a adoração que brota de um coração grato. E ver o seu cortejo, a sua marcha vitoriosa, e querer fazer parte dela. Viu-se, ó Deus, o teu cortejo, o cortejo do meu Deus, meu Rei, no santuário. Os cantores iam adiante, os músicos atrás, no meio, as donzelas tocando adufes. Junte-se a essa procissão de louvor em seu espírito agora. Coloque-se no meio dos cantores, mesmo que a sua voz física esteja embargada pela emoção ou pelo cansaço. Deixe o seu espírito cantar, comece a bendizer o nome dele. Agradeça por quem ele é. Agradeça por suas promessas contidas neste salmo. Agradeça porque ele se levanta para dissipar seus inimigos. Agradeça porque ele é pai dos órfãos e defensor das viúvas. Agradeça porque ele te carrega de benefícios dia após dia. Agradeça porque ele te livra da morte. Agradeça porque a sua vitória é a sua vitória. Este louvor é a sua arma de guerra. É o som que silencia o acusador e fortalece a sua fé. O teu Deus ordenou a tua força. Fortalece, ó Deus, o que fizeste por nós. A força que você tem não é sua, foi ordenada por Deus. E hoje, nós pedimos, fortalece, ó Deus, a obra que o Senhor já começou em nós. Fortalece a nossa fé, fortalece a nossa esperança, fortalece a nossa capacidade de amar e perdoar, sei esta oracal. Se esta imersão na grandeza do nosso Deus através do Salmo 68 já está tocando o seu coração e fortalecendo o seu espírito, eu quero te fazer um convite suave. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, considere se inscrever para que possamos continuar caminhando juntos nesta jornada de fé a cada manhã. Deixe o seu curtir como um sinal, um amém virtual, de que você está recebendo esta palavra. E mais importante, pense em alguém agora mesmo. Alguém que acordou hoje precisando desesperadamente ouvir que Deus se levanta, que Ele é um Pai que cuida e um Rei que vence. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você o canal de bênçãos, o mensageiro de esperança na vida de alguém hoje e agora, com o coração aquecido por essa certeza inabalável do poder, do cuidado e da vitória do nosso Deus. Com a alma ancorada nas promessas eternas do Salmo 68, nós nos preparamos para o próximo passo. Não basta apenas contemplar a sua majestade. De longe, o convite é para uma intimidade mais profunda. Tendo visto quem Ele é, somos agora chamados a responder com a nossa própria entrega. É o momento de abrir as portas do nosso coração de uma forma que talvez nunca tenhamos feito antes, para que Ele não seja apenas o Deus que cavalga sobre as nuvens, mas o Rei que se assenta no trono do nosso ser. E é para este lugar de rendição e entrega total que vamos agora, na segunda parte da nossa oração. Sim, meu amado, minha amada, é neste lugar de rendição que nos encontramos agora, tendo contemplado a grandeza do nosso Deus, o Rei que cavalga sobre as nuvens e cujo poder faz o universo tremer. Chega ao momento mais íntimo, o mais vulnerável e talvez o mais transformador da nossa jornada matinal. O Rei está à porta, não à porta da sua casa, mas à porta do seu coração. E Ele não a arromba. Ele bate suavemente, esperando ser convidado a entrar. Abrir esta porta não é um ato de exibição, onde mostramos a Ele apenas a sala de visitas arrumada, os troféus da nossa fé, as vitórias que gostamos de contar. Não. Abrir a porta do coração a Deus é um ato de coragem que diz: Senhor, pode entrar? Entre em todos os cômodos, entre naquele quarto escuro que eu mantenho trancado, cheio das minhas memórias dolorosas. Entre no porão úmido onde guardo os meus medos e as minhas inseguranças mais profundas. Entre na cozinha, onde as minhas palavras por vezes são preparadas com um tempero amargo da crítica e do julgamento. Entre no escritório da minha mente, onde os planos são feitos tantas vezes sem a tua consulta, onde a ansiedade desenha cenários que o Senhor nunca assinou.
Esta é a entrega que ele busca, uma entrega sem máscaras, sem fachadas. É neste lugar de total transparência que o poder redentor de Cristo opera milagres. Respire fundo, e me ama Taldofei. Sussurre em seu espírito: Senhor Jesus, eu abro. A porta pode entrar. Diante da tua santidade, ó Deus, a primeira coisa que reconhecemos é a nossa própria pequenez, a nossa fragilidade. Nós confessamos, Pai, que por tantas vezes tentamos ser o nosso próprio Deus. Tentamos carregar os fardos com a força dos nossos próprios braços, esquecendo que o Senhor nos convidou a depositar sobre ti toda a nossa ansiedade. Nós tentamos ser a fonte da nossa própria alegria, buscando em cisternas rotas, que não retém água, a satisfação que só se encontra no teu rio de delícias. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa autossuficiência. Perdoa o nosso orgulho, essa raiz de tanto sofrimento, que nos impede de dizer eu não consigo, eu preciso de ajuda, eu errei. Reconhecemos que sem ti, nada, absolutamente nada, podemos fazer. Somos como o ramo que, separado da videira, seca e não pode dar fruto. E nesta manhã, nós nos agarramos a ti, a videira verdadeira, reconhecendo que toda a nossa força, toda a nossa capacidade, toda a nossa esperança vem de ti e somente de ti. E ao olharmos para dentro, com a luz do teu Espírito, nos revelando a verdade, não podemos ignorar as nossas transgressões. O salmista Davi, um homem segundo o teu coração, não teve medo de rasgar a sua alma diante de ti. E nós, seguindo os seus passos, também clamamos: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Sim, Senhor, lava-nos. Lava as nossas mentes dos pensamentos impuros e negativos. Lava os nossos corações da amargura, do ressentimento, da falta de perdão que nos acorrenta a pessoas e situações do passado. Lava as nossas bocas das palavras torpes, das fofocas, das murmurações, das mentiras que ferem a ti e ao nosso próximo. Purifica, ó Deus, as nossas intenções, os nossos motivos ocultos, o desejo de sermos vistos e aplaudidos pelos homens. Confessamos os nossos pecados de omissão. As vezes em que vimos a necessidade, nos calamos. As oportunidades de sermos a tua mão estendida e nos recolhemos em nosso conforto. Confessamos o nosso amor que esfriou, a nossa fé que vacilou, nossa esperança que se tornou míope, focada apenas no que se vê. E o mais maravilhoso é que, mesmo conhecendo toda a nossa rebeldia, o Salmo 68 nos lembra que o Senhor recebeu dons, e até para os rebeldes, para que o Senhor Deus habitasse entre eles. Que graça insondável! O teu desejo de habitar em nós é maior do que a nossa capacidade de nos afastarmos. Então, nesta manhã, nós nos apegamos a essa verdade. Aceitamos o teu perdão, que nos é oferecido através do sacrifício de Jesus, e pedimos: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. E com o coração esvaziado do orgulho e lavado pela confissão, agora nós clamamos. Clamamos com a urgência de quem sabe que não há outra fonte de socorro. Clamamos por misericórdia, não porque merecemos, mas porque a tua natureza é misericordiosa. Olhe para nós, ó Pai, não através das lentes das nossas falhas, mas através do sangue do teu Filho, que nos cobre e nos torna aceitáveis a ti. Clamamos por cura, Senhor. Raton Tozaki, ouvindo esta oração, com um corpo enfermo, com dores que a medicina não consegue explicar, com diagnósticos que soaram como uma sentença, nós nos lembramos que tu és o Senhor, que nos sara, Jeová Rafá. Nós declaramos que pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Que todo o jugo de enfermidade seja quebrado agora, que o teu poder curador flua por cada célula, cada tecido, cada órgão, trazendo restauração e vida em abundância. Mas clamamos também pela cura da alma, ó Deus. Cura as feridas da rejeição, do abandono, do abuso. Cura as memórias que ainda doem, os traumas que nos paralisam e ditam as nossas reações. Derrama o teu bálsamo de Gileade sobre as fraturas do nosso coração, para cada palavra de maldição que foi lançada sobre nós, que nos fez acreditar que não éramos bons o suficiente, que não éramos amados, que não seríamos ninguém. Nós declaramos que a tua palavra é a verdade final, e a tua palavra diz que somos filhos amados, escolhidos, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Clamamos por libertação, Pai. O mesmo Deus que no Salmo 68 liberta os presos com grilhões, é o Deus a quem nós clamamos hoje. Liberta-nos, Senhor, das correntes do vício que tem destruído vidas e famílias. Liberta-nos da pornografia,
do álcool, das drogas, do jogo, de todo comportamento compulsivo que nos envergonha e nos afasta de Ti. Liberta-nos da prisão do medo. O medo do futuro, o medo do fracasso, o medo da solidão, o medo da morte. Que o Teu perfeito amor, lançado em nossos corações, expulse todo o medo. Liberta-nos das cadeias da depressão e da ansiedade, desses gigantes que tentam roubar a nossa alegria e a nossa paz. Que a Tua alegria seja a nossa força e que a Tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Liberta-nos, ó Deus, da opressão espiritual. Todo o levante do inimigo, toda seta inflamada, toda palavra de feitiçaria, toda obra das trevas contra as nossas vidas, nós declaramos que cai por terra, agora, em nome de Jesus. Pois o Deus que se levanta e dissipa os seus inimigos é o nosso defensor. Neste momento de clamor, eu sinto fortemente em meu espírito que este altar de oração é real e que o céu está aberto sobre nós. Eu quero me unir à sua súplica de uma forma muito pessoal. Se você tem um pedido específico de oração, algo que está pesado em seu coração, um clamor por cura, por libertação, por um milagre na sua família, eu te convido a fazer algo profético. Escreva o seu pedido nos comentários deste vídeo. Não como uma simples mensagem na internet, mas como um memorial, um ato de fé, depositando a sua causa diante do altar do Senhor e diante desta comunidade de irmãos que irá interceder junto com você. Eu quero ser o seu intercessor. Eu lerei cada pedido e os apresentarei diante de Deus. E peço que você permaneça conosco até o final desta jornada de oração. Não pare agora. A obra que Deus começou em seu coração nesta manhã, através do louvor e agora do quebrantamento, Ele é fiel para completar. A próxima etapa é a mais bela. Permaneça, pois o socorro já está a caminho. Agora, meu irmão, minha irmã, após termos nos esvaziado, após termos entregue o nosso orgulho, confessado os nossos pecados e derramado o nosso clamor, ficamos em silêncio por um instante. Sinta este momento. É o silêncio fértil do coração que se abriu. É a terra arada e limpa, pronta para receber a semente. Não é um silêncio de vazio, mas um silêncio de expectativa. É a pausa sagrada entre o clamor e a resposta. E o momento em que, tendo feito tudo o que podíamos fazer, nós agora descansamos e esperamos. Ele é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A nossa parte era abrir a porta, confessar, clamar. A parte dele agora é entrar e começar a sua obra de restauração. O Salmo 68 diz que o próprio Sinai tremeu na presença de Deus. A presença dele muda atmosferas, muda realidades e é a manifestação palpável desta presença que nós buscamos agora. Com o coração aberto, purificado e sedento, estamos prontos para a terceira e última parte da nossa oração da manhã. O momento em que a sua presença gentil, porém poderosa, não apenas nos visita, mas começa a reconstruir as nossas ruínas, a restaurar a nossa alegria e a soprar vida nova sobre tudo aquilo que estava morto dentro de nós. Prepare-se, pois o Rei está entrando no santuário do seu coração para trazer a restauração, e agora, meu amado, minha amada, neste silêncio sagrado, o milagre acontece. O Rei, a quem convidamos, não fica parado no umbral da porta. Ele entra. Sinta-o agora. Não com a mente, mas com o Espírito. A presença de Deus não é um trovão que assusta, mas um calor suave que começa a preencher cada espaço vazio. É como a luz da aurora, que sem fazer barulho, gentilmente, dissipa as sombras da noite. Assim é a chegada do Espírito Santo no coração quebrantado e contrito. Ele vem como o Consolador prometido por Jesus. Ele se aproxima das áreas mais feridas da sua alma, não com acusação, mas com o óleo suave da sua cura. Naquele lugar onde a rejeição deixou uma ferida aberta, sinta agora o toque do Pai te envolvendo e sussurrando: eu nunca te rejeitarei. Volca a mil, naquela memória traumática que ainda te assombra e te faz reviver a dor, o Espírito do Senhor está aplicando o seu bálsamo, acalmando o seu sistema nervoso, redimindo a sua história, declarando que aquilo que o inimigo usou para te destruir, ele usará para construir em você um testemunho de superação. Onde a ansiedade criou nós de tensão em seus ombros e em sua mente, sinta as mãos gentis do Príncipe da Paz, desatando cada um desses nós, um por um, liberando um fluxo de tranquilidade que a sua alma talvez não sentisse há muito tempo. A palavra de Deus nos promete em Isaías 61:3, que Ele nos dará uma coroa de beleza em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e uma veste de louvor em vez de um espírito angustiado. Receba esta troca divina nesta manhã. Entregue a Ele as cinzas do seu passado,
das suas decepções, dos seus sonhos desfeitos, e receba pela fé uma coroa de beleza, o reconhecimento do seu valor, como filho e filha do Rei. Entregue a Ele o seu pranto, as suas lágrimas silenciosas derramadas no travesseiro, e receba o óleo da alegria, uma alegria sobrenatural que não depende das circunstâncias para existir. Entregue a Ele o seu espírito angustiado, esse peso que te sufoca, e vista-se pela fé, com uma veste de louvor, uma atitude de gratidão que te eleva acima dos problemas. Esta é a obra restauradora de Deus acontecendo em você agora. O Salmo 68, que tem sido nosso guia, nos diz que o Senhor restauraste a tua herança, quando estava cansada. Você é a herança de Deus. E talvez você tenha chegado a esta oração sentindo-se uma herança cansada, desgastada pelas batalhas da vida. Ouça esta palavra profética. O Senhor está restaurando você. Ele está renovando as suas forças, como a da águia. Ele está soprando vida sobre os seus ossos secos. Aquele sonho que você engavetou, aquela esperança que morreu, aquele vigor que se foi, o sopro do Tidu, poderoso, está ressuscitando dentro de você. O profeta Jeremias registrou esta promessa do coração do Pai. Porque eu restaurarei a tua saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Não é uma talvez, não é uma possibilidade, é uma declaração do Deus que não pode mentir. Ele está restaurando a sua saúde emocional, mental, espiritual e física. Ele está cicatrizando as suas feridas, não para que você as esqueça, mas para que, ao olhar para elas, você não sinta mais dor, mas veja a prova da fidelidade do poder curador do seu Deus. Cada ferida curada por Ele se torna um testemunho poderoso, e Ele não faz uma obra incompleta. A sua restauração é total. Ele não apenas conserta o que está quebrado, Ele faz tudo novo. Eis que faço novas todas as coisas, Ele declara em Apocalipse. Receba esta palavra, esta manhã não. É apenas mais uma manhã, é o início de um novo tempo. Um tempo de restauração, um tempo de restituição, o tempo em que o Senhor, o seu Deus, te visita para reverter o seu cativeiro e te fazer sorrir novamente. O choro pode ter durado a noite inteira, mas a alegria, a verdadeira alegria do Senhor está chegando com a luz desta manhã. Eu quero que você se sinta abraçado agora, não por minhas palavras, mas pela presença real de Deus. Eu sei que talvez a sua mente lógica esteja tentando lutar contra isso, trazendo dúvidas, lembrando dos problemas que ainda estão lá fora, esperando por você, mas por um momento, silencie essa voz. Foque no que o seu espírito está sentindo. Há uma paz que começa a se assentar no seu interior. Uma paz que não faz sentido. A paz que excede todo o entendimento. Essa é a paz de Cristo, guardando o seu coração e a sua mente. Não importa o quão fundo você tenha caído, os braços eternos do Pai são ainda mais profundos para te alcançar. Não importa o quão sujo você se sinta por causa dos seus erros, o sangue de Jesus é poderoso para te purificar e te tornar mais alvo do que a neve. Não importa o quão perdido você se sinta, o bom pastor deixou as 99 ovelhas e veio exatamente até o lugar onde você está para te resgatar, te colocar sobre os ombros dele e te levar de volta para casa. Você está em casa agora, nos braços dele, seguro, amado, aceito, não por quem você é ou pelo que você faz, mas por quem ele é e pelo que ele já fez por você na cruz. Deixe essa verdade descer da sua mente para o seu coração e se tornar a sua nova realidade. Você não é um acidente. Você não é um erro. Você é uma obra-prima do Deus, criado com um propósito divino. E tudo o que foi quebrado, Ele está consertando. Tudo o que foi roubado, Ele está restituindo. Tudo o que estava morto, Ele está ressuscitando. Respire essa nova atmosfera espiritual. O Salmo 68 começa com uma declaração de guerra contra os inimigos, mas culmina com a nação inteira cantando em uníssono. Reinos da terra, cantai a dias. Cantai louvores ao Senhor. É isso que a presença restauradora de Deus faz. Ela nos move da batalha para a adoração, da angústia para o cântico. A sua vida está se tornando um cântico de louvor, uma melodia composta pelo Maestro Celestial, que transforma as notas dissonantes da sua dor em uma sinfonia de graça. E essa paz, essa restauração que você está experimentando agora, é um tesouro precioso demais para ser guardado apenas para você. A paz de Deus não é para ser represada, mas para ser um rio que flui através de você e alcança outras terras secas. Eu te convido gentilmente a ser esse rio hoje. Pense agora em alguém, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, alguém cuja alma você sabe que está aflita, que está precisando de um oásis de paz, em meio ao seu deserto particular. Em um gesto de amor e fé,
compartilhe esta oração com essa pessoa. Não diga nada, apenas envie. Deixe que o mesmo Espírito que está ministrando ao seu coração agora, ministre ao coração dela também. Seja um embaixador da paz do reino de Deus na vida de alguém hoje e agora, meu querido irmão, minha querida irmã, com o coração confortado, com a alma sendo restaurada e com a paz de Cristo nos envolvendo, nós não podemos ser ingênuos. Sabemos que ao desligarmos esta oração e começarmos o nosso dia, as batalhas virão. As vozes do mundo tentarão roubar esta paz. As circunstâncias tentarão nos convencer de que nada mudou. O sentimento de bem-estar, por si só, não é suficiente para nos manter de pé. Ele precisa ser a consequência de algo mais profundo, uma fé solidamente edificada sobre a rocha, que é Cristo. Por isso, a nossa jornada de oração nesta manhã ainda não terminou. Tendo sido restaurados e curados pela sua presença, precisamos agora ser fortalecidos e equipados por Ele para o caminho que temos pela frente. É o momento de transformar a experiência que tivemos em convicção, de transformar o sentimento em fundamento, e é para este lugar de fortalecimento e edificação da nossa fé que nos dirigiremos na próxima parte da nossa oração, onde vestiremos a armadura de Deus e nos apossaremos das armas espirituais que Ele nos deu para sermos mais do que vencedores. Prepare o seu coração, pois agora que fomos restaurados, é hora de sermos treinados para reinar, sim, meu irmão, minha irmã. Agora que fomos tocados pela sua presença restauradora, é hora de sermos treinados para reinar. A paz que o valca sente não é um sentimento frágil para ser guardado em uma redoma de vidro. É a fundação de aço sobre a qual construiremos uma fortaleza de fé inabalável. Pois o Senhor não nos restaura para nos devolver a mesma vulnerabilidade de antes. Ele nos cura para nos fortalecer, nos liberta para nos comissionar, nos enche para nos enviar. E a jornada de um filho de Deus neste mundo é uma jornada de fé. Não uma fé que nega a existência das tempestades, mas uma fé que aprende a caminhar sobre as águas com os olhos fixos em Jesus. É o momento de erguermos a nossa voz, não mais em um clamor de desespero, mas em uma declaração de confiança. É hora de proclamarmos quem o nosso Deus é e quem nós somos nele, para que o céu ouça, a terra estremeça e o inferno recue. Junte-se a mim agora, não apenas como um ouvinte, mas como um declarante, um proclamador da verdade eterna de Deus. Nós declaramos que o nosso Deus é soberano. Ele é aquele de quem o Salmo 68 diz que cavalga sobre as nuvens. O seu trono está acima de todo principado e potestade, acima de todo governo humano, acima de toda crise econômica, acima de todo diagnóstico médico. Nada acontece no universo sem a sua permissão ou o seu conhecimento. Ele não é pego de surpresa. O caos que vemos no mundo não abala o seu controle. A sua vida, com todas as reviravoltas, com todos os vales e montanhas, não é uma série de acidentes. É uma história sendo escrita pela mão do autor da vida. E porque Ele é soberano, nós podemos descansar. Descansamos da necessidade de entender tudo. Descansamos da necessidade de controlar tudo. Nós soltamos as rédeas que nunca deveríamos ter segurado e as entregamos nas mãos firmes do Cavaleiro dos Céus. Declaramos como o salmista: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O seu reino domina sobre a minha família. O seu reino domina sobre o meu futuro. O seu reino domina sobre as minhas emoções. Nós nos submetemos a esta soberania com alegria, pois sabemos que o Deus que detém todo o poder é o mesmo Deus, que nos ama com amor eterno. Nós declaramos que o nosso Deus é fiel. A sua fidelidade não depende da nossa. Ele é fiel mesmo quando somos infiéis, pois Ele não pode negar a si mesmo. A palavra nos garante em Lamentações que as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Esta manhã, uma nova porção da sua fidelidade foi liberada sobre a sua vida. O Deus que esteve com Abraão no monte, com José na prisão, com Daniel na cova dos leões, com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente, e com o povo de Israel no deserto. Como lemos no Salmo 68, é o mesmo Deus que está com você hoje. Ele não mudou. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Portanto, nós ancoramos a nossa esperança não na instabilidade das nossas circunstâncias ou dos nossos sentimentos, mas na rocha imutável do caráter de Deus. Se Ele prometeu, Ele cumprirá. Se Ele abriu a porta, ninguém pode fechar. Se Ele começou a boa obra em nós, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso, mesmo que a nossa visão esteja turva,
Mesmo que o caminho à frente pareça incerto, nós escolhemos caminhar pela fé e não pela vista, declarando, com ousadia: eu sei em quem tenho crido. Estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. E por causa da sua soberania e da sua fidelidade, nós declaramos que a nossa fé permanecerá firme. Mesmo em meio às lutas, nós não negamos a dor, mas nos recusamos a ser dominados por ela. Não ignoramos o problema, mas escolhemos magnificar o nosso Deus acima do problema. Nós nos apegamos à promessa de Romanos 8, que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem? Que gigante pode se levantar contra o protegido do Senhor dos Exércitos? Que acusação pode prevalecer contra aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo? Que tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? A resposta ecoa pela eternidade: nada, absolutamente nada. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso dizemos à montanha: quem és tu, ai grande monte? Diante do Zorobabel, serás uma campina. Dizemos à tempestade: acalma-te, pois carregamos dentro de nós a autoridade de aquele que acalma o mar. Nós declaramos como o apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A pressão não nos esmagará, pois a glória que opera em nós é maior. A confusão não nos paralisará, pois temos a mente de Cristo. A perseguição não nos abandonará à própria sorte, pois o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O golpe pode até nos derrubar momentaneamente, mas não nos destruirá, pois a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Por isso declaramos com toda a convicção da nossa alma: aquele que confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. Esta não é uma esperança vazia, é uma garantia divina, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A confiança em Deus é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. É a âncora da alma, segura e firme, que nos mantém estáveis no meio do furacão. Confiar em Deus é entregar a Ele o resultado, enquanto obedecemos ao processo. É louvar na fila de espera, antes mesmo de receber o que se pediu. E planter a semente da obediência, crendo que Ele é fiel para trazer a colheita no tempo certo. Confiar é descansar no seu tempo, que é sempre perfeito, e nos seus caminhos, que são sempre mais altos que os nossos. E o fruto dessa confiança é a paz, é a justiça, é a alegria no Espírito Santo, que o Salmo 68 promete aos justos. Os justos se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Essa alegria não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio a eles. É a certeza de que, não importa o que aconteça, o resultado final já foi decretado a nosso favor. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, esta jornada de oração, de aprofundamento na palavra e de fortalecimento na fé é o nosso pão diário. É o que nos sustenta, nos alinha e nos capacita para viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Se você sente no seu espírito o chamado para fazer desta prática uma disciplina diária, para começar cada manhã neste santuário de oração, eu quero te fazer um convite. Não deixe que este momento seja um evento isolado. Faça dele um hábito que transformará a sua vida. Inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar orando juntos todos os dias, crescendo em fé, em graça e no conhecimento do nosso Senhor. Junte-se a esta família de fé, que está se levantando em todo lugar, para declarar o senhorio de Cristo. E agora, com a nossa fé fortalecida por estas declarações, com o nosso coração estabelecido na rocha, que é o nosso Deus, nós percebamos que esta força não nos foi dada apenas para a nossa própria sobrevivência. Fomos fortalecidos para fortalecer outros. Fomos curados para sermos agentes de cura. Fomos abençoados para abençoar. A nossa fé, agora robusta e declarada, se torna uma arma, não uma arma carnal, mas poderosa em Deus, para a destruição. Saímos agora da posição defensiva de apenas proteger a nossa própria paz, e assumimos uma posição ofensiva no reino espiritual. É o momento de olharmos para além de nós mesmos, de vestirmos a armadura completa de Deus. Não para nos escondermos, mas para avançarmos contra as portas do inferno. O Salmo 68 é um cântico de um Deus guerreiro, que lidera o seu povo em triunfo. E nós somos o seu exército hoje. Portanto, prepare o seu espírito, pois na próxima parte da nossa oração, entraremos em um tempo poderoso de intercessão
e batalha espiritual. Vamos nos levantar como atalaias, como sacerdotes, e vamos guerrear em oração pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação e por um mundo que geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus. A nossa fé. Pessoal, agora se torna uma força de combate corporativa, e agora, soldado do Cristo, com a sua fé firmemente ancorada na rocha eterna, é hora de avançar. A força que recebemos não é para nos acomodarmos em nossa própria paz, mas para expandirmos as fronteiras do reino de Deus. O Salmo 68 nos mostra um Deus que marcha à frente do seu exército. Um rei guerreiro que não tolera a opressão do seu povo. E hoje, nós somos o seu exército na terra. Vista, pela fé, a armadura completa de Deus, para que você possa resistir às ciladas do diabo, e havendo feito tudo permanecer firme, cinga os seus lombos com o cinto da verdade, a verdade de quem Deus é e de quem você é nele. Vista é, couraça da justiça, a justiça de Cristo, que te cobre e te torna irrepreensível. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, pronto para levar as boas novas e para pisar em território inimigo. E acima de tudo, levante o escudo da fé, com o qual você apagará todos os dardos inflamados do maligno. Tome o capacete da salvação, guardando a sua mente com a certeza da sua vitória eterna, e impunha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pois não estamos lutando contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E a nossa autoridade para esta batalha não vem de nós mesmos, mas do comandante dos exércitos, Jesus Cristo, que nos declarou: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É com base nesta autoridade, e no poder que reside no nome que está acima de todo nome, que nós agora nos levantamos em intercessão, e declaramos guerra espiritual, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra todas as correntes e grilhões, que têm aprisionado o povo de Deus. Lembramos-nos da promessa do Salmo 68, que o nosso Deus liberta os presos com grilhões. Portanto, pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a quebra de todas as correntes de vício, todo espírito de alcoolismo, de dependência química do pornografia, de imoralidade sexual, de compulsão por jogos, comida ou compras, que tem acorrentado vidas, destruído lares e roubado destinos. Nós ordenamos agora: soltem os cativos de Deus. As correntes estão quebradas em nome de Jesus. Nós declaramos que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os oprimidos. Nós somos a voz que proclama esta liberdade hoje. Declaramos quebradas as correntes de pecado que se tornaram ciclos de repetição. Na vida de muitos, a IRSQ explode, a amargura que envenena a mentira que se tornou um hábito. Pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nós declaramos que estes ciclos estão encerrados hoje. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabunda. Declaramos liberdade sobre a sua vida e sobre a vida daqueles por quem você intercede agora. Nós nos levantamos contra o espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, toda a fortaleza de ansiedade, de pânico, de preocupação crônica, de fobia, de medo do futuro, de medo da morte, de medo do fracasso, nós a derrubamos agora com as armas da nossa milícia. Nós ordenamos que o espírito de medo recue e se cale diante da majestade do leão da tribo de Judá. Em cada coração onde o medo tem reinado, nós entronizamos o príncipe da paz. Declaramos sobre você e sobre a sua casa a verdade de que o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós nos enchemos do amor de Deus e liberamos esta unção de coragem e ousadia sobre cada vida que ouve esta oração. O medo que te paralisava está quebrado. A intimidação que te fazia recuar não tem mais poder sobre você. Com a confiança de um filho amado do Deus Altíssimo, sabendo que Ele mesmo disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Receba esta força e esta coragem agora mesmo. E agora, amado filho, amada filha do Deus Altíssimo, o som da batalha cessa e um novo som começa a encher a atmosfera espiritual. É o som da vitória, é o cântico dos redimidos, é o eco da celebração que acontece nos céus, porque um justo se levantou em fé na terra. Olhe com seus olhos espirituais.
o pó da batalha assenta, a fumaça se dissipa, e no campo onde antes gigantes se levantavam para te intimidar, agora você vê apenas a bandeira do nosso Rei Jesus Cristo, fincada, em sinal de domínio e conquista eterna. O que foi feito no Calvário há mais de 2000 anos, foi manifestado e apropriado pela sua fé, nesta manhã. A guerra acabou, a vitória foi assegurada. O que nos resta agora, não é lutar, mas celebrar. Não é pedir, mas agradecer. Não é esperar, mas tomar posse. Este é o momento de alinhar a sua voz com a voz do céu e começar a declarar profeticamente. Não o que você sente ou o que você vê, mas o que a palavra de Deus diz, que é a sua realidade a partir de agora. Fale com autoridade, com convicção, pois as suas palavras, cheias de fé, têm o poder de dar forma ao seu futuro. Nós declaramos profeticamente, em nome de Jesus, que a paz que excede todo o entendimento, aquela paz que o mundo não pode dar, nem tirar, já inundou o seu coração e a sua mente. A guerra que existia dentro de você, a ansiedade que te consume, a angústia que te roubava o sono, cessaram. O príncipe da paz entrou e estabeleceu o seu governo em seu interior. Voca não é mais um mar agitado, mas um lago de águas tranquilas que reflete a glória do céu. Respire fundo e sinta esta paz. Ela é real. Ela é a sua herança. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, disse Jesus. E nesta hora, Voca e recebe, não como uma trégua temporária, mas como um estado permanente do seu ser em Cristo. Nos declaramos, profeticamente, que a bênção do Senhor, aquela que enriquece e não acrescenta dores, jatei, ao cancu, as janelas do céu se abriram sobre a sua vida. Nós cancelamos toda a palavra de miséria, de escassez e de dívida, e liberamos sobre você a promessa de Deuteronômio 28, que diz que a bênção de Deus te perseguirá e te alcançará. Você é abençoado quando entra e abençoado quando sai. Abençoado é o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra e o fruto do seu trabalho. O Senhor abrirá para você o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à sua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das suas mãos. Você emprestará a muitos, mas não tomará emprestado. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Tome posse desta palavra. A sua identidade não é devedor, é credor. A sua posição não é de vítima, é de vitorioso. A mentalidade de escassez está quebrada, e a mentalidade de abundância do reino é estabelecida em você agora. Nós declaramos profeticamente que a sua fé, que foi provada no fogo da aflição, sai desta jornada purificada, fortalecida e renovada. A dúvida que tentou te paralisar foi consumida pelo fogo do Espírito Santo. A sua esperança, que estava vacilante, foi firmemente ancorada na rocha dos séculos. Você não sairá desta oração da mesma forma que entrou. Você sai com a sua convicção aprofundada, com a sua confiança em Deus restaurada, pronto para enfrentar qualquer desafio, não com medo, mas com a ousada certeza de que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A sua fé move montanhas, e hoje, montanhas de incredulidade foram removidas do seu caminho. Nós declaramos profeticamente que as cadeias que te prendiam já foram feitas em pedaços pelo poder que há no nome de Jesus. Olhe para os seus pés. Os grilhões não estão mais lá. Olhe para suas mãos. As algemas caíram. Olhe para sua mente. A prisão mental foi demolida. Você está livre. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Caminhe nesta liberdade. Respire este ar de liberdade. Não permita que o inimigo te engane com as sombras das velhas correntes. Elas não têm mais substância. Elas não têm mais poder. Você foi chamado para a liberdade, para voar como a águia, acima das tempestades, nos lugares altos que Deus preparou para você. Todo cativeiro em sua vida, em sua família, em seu ministério está quebrado. Hoje é o seu dia de jubileu. E qual é a nossa resposta a uma vitória tão esmagadora? É a mesma resposta com a qual Davi conclui o seu cântico de guerra no Salmo 68. Uma explosão de louvor e adoração que contagia toda a criação. Reinos da terra, cantai a Deus. Cantai louvores ao Senhor, aquele que cavalga sobre os céus. Dos céus, que são desde a antiguidade. Eis que ele faz ouvir a sua voz poderosa. Sim, nós ouvimos a tua voz poderosa nesta manhã, Senhor. A voz que criou os mundos. A voz que acalmou a tempestade, a voz que ressuscitou os mortos, a mesma voz falou ao nosso espírito e decretou a nossa vitória. E por isso, nós atribuímos a ti toda a força, atribuí a Deus fortaleza, a sua excelência. Esta sabre a Israel, e a sua força nas mais altas nuvens. Ó Deus,
Tu és tremendo desde o teu santuário. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Nós recebemos esta força, recebemos este poder, e com tudo o que somos, com cada fibra do nosso ser, nós declaramos em uníssono com toda a corte celestial: bendito seja Deus. Sim, bendito seja Deus para sempre. E agora, meu amado, minha amada, com o coração transbordando de gratidão e o espírito revestido de poder, eu quero te abençoar e te enviar para o seu dia. Vá na força do Senhor, vá na paz de Cristo, vá na alegria do Espírito Santo, que o favor de Deus vá diante de você, como um escudo, abrindo portas onde não há paredes, preparando caminhos onde não há estradas, que a sabedoria do alto guie cada uma das suas decisões, cada palavra que sair da sua boca, que os anjos do Senhor acampem ao seu redor, para te guardar em todos os teus caminhos, que a luz do rosto de Deus resplandeça sobre você, e te dê graça por onde quer que você for, que o que foi liberado e decretado neste tempo de oração se manifeste de forma visível e poderosa em sua vida. Não amanhã, mas a partir de hoje. Lembre-se, você não vai para o seu dia lutar pela vitória. Você vai caminhar na vitória que Cristo já conquistou para você. E se esta oração, esta jornada de 6 partes, foi a resposta que o seu coração clamava a Deus, se evoca sente-o, a presença do Pai, o toque de Jesus e o mover do Espírito Santo, de uma forma real e transformadora. Eu te peço para selar este momento com 3 atos de fé. Primeiro, se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se agora em nosso canal, para que possamos continuar crescendo juntos, diariamente. Segundo, seja um canal de bênção. Compartilhe esta oração completa com o máximo de pessoas que você puder. Há alguém precisando desesperadamente desta vitória hoje. E terceiro, e mais importante, cele esta oração no mundo espiritual e no seu coração, declarando publicamente a sua fé. Comente agora, mesmo com um amém cheio de convicção, que o seu amém seja o seu grito de vitória, a sua assinatura, no decreto divino que foi liberado sobre a sua vida. Lembre-se, o seu Deus se levantou, e a sua vitória é inevitável. E por causa da sua soberania e da sua fidelidade, nós declaramos que a nossa fé permanecerá firme, mesmo em meio às lutas. Nós não negamos a dor, mas nos recusamos a ser dominados por ela. Não ignoramos o problema, mas escolhemos magnificar o nosso Deus acima do problema. Nós nos apegamos à promessa de Romanos 8, que diremos, pois, a estas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Que gigante pode se levantar contra o protegido do Senhor dos Exércitos? Que acusação pode prevalecer contra aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo? Que tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor? A resposta ecoa pela eternidade: nada, absolutamente nada. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Por isso dizemos à montanha: quem és tu, ai grande monte? Diante do Zorobabel serás uma campina. Dizemos à tempestade: acalma-te, pois carregamos dentro de nós a autoridade de aquele que acalma o mar. Nós declaramos como o apóstolo Paulo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. A pressão não nos esmagará, pois a glória que opera em nós é maior. A confusão não nos paralisará, pois temos a mente de Cristo. A perseguição não nos abandonará à própria sorte, pois o Senhor prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O golpe pode até nos derrubar, momentaneamente, mas não nos destruirá, pois a nossa vida está escondida, com Cristo em Deus. Por isso declaramos com toda a convicção da nossa alma: aquele que confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. Esta não é uma esperança vazia, é uma garantia divina, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. A confiança em Deus é o escudo que apaga todos os dardos inflamados do inimigo. É a âncora da alma, segura e firme, que nos mantém estáveis no meio do furacão. Confiar em Deus é entregar a Ele o resultado, enquanto obedecemos ao processo. É louvar na fila de espera, antes mesmo de receber o que se pediu. E planter a semente da obediência, crendo que Ele é fiel para trazer a colheita no tempo certo. Confiar é descansar no seu tempo, que é sempre perfeito, e nos seus caminhos, que são sempre mais altos que os nossos. E o fruto dessa confiança é a paz, é a justiça, é a alegria no Espírito Santo,
que o Salmo 68 promete aos justos. Os justos se alegram, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Essa alegria não é a ausência de problemas, é a presença de Deus em meio a eles. É a certeza de que, não importa o que aconteça, o resultado final já foi decretado a nosso favor. A vitória é nossa em Cristo Jesus. Meu irmão, minha irmã, esta jornada de oração, de aprofundamento na palavra e de fortalecimento na fé é o nosso pão diário. É o que nos sustenta, nos alinha e nos capacita para viver a vida abundante que Deus planejou para nós. Se você sente no seu espírito o chamado para fazer desta prática uma disciplina diária, para começar cada manhã neste santuário de oração, eu quero te fazer um convite. Não deixe que este momento seja um evento isolado. Faça dele um hábito que transformará a sua vida. Inscreva-se em nosso canal, para que possamos continuar orando juntos todos os dias, crescendo em fé, em graça e no conhecimento do nosso Senhor. Junte-se a esta família de fé, que está se levantando em todo lugar para declarar o senhorio de Cristo. E agora, com a nossa fé fortalecida por estas declarações, com o nosso coração estabelecido na rocha, que é o nosso Deus, nós percebamos que esta força não nos foi dada apenas para a nossa própria sobrevivência. Fomos fortalecidos para fortalecer outros. Fomos curados para sermos agentes de cura. Fomos abençoados para abençoar. A nossa fé, agora robusta e declarada, se torna uma arma, não uma arma carnal, mas poderosa em Deus para a destruição. Saímos agora da posição defensiva de apenas proteger a nossa própria paz e assumimos uma posição ofensiva no reino espiritual. É o momento de olharmos para além de nós mesmos, de vestirmos a armadura completa de Deus. Não para nos escondermos, mas para avançarmos contra as portas do inferno. O Salmo 68 é um cântico de um Deus guerreiro que lidera o seu povo em triunfo. E nós somos o seu exército hoje. Portanto, prepare o seu espírito, pois na próxima parte da nossa oração, entraremos em um tempo poderoso de intercessão e batalha espiritual. Vamos nos levantar como atalaias, como sacerdotes, e vamos guerrear em oração pela nossa família, pela nossa cidade, pela nossa nação e por um mundo que geme e anseia pela manifestação dos filhos de Deus, a nossa fé. Pessoal, agora se torna uma força de combate corporativa, e agora, soldado do Cristo, com a sua fé firmemente ancorada na rocha eterna, é hora de avançar. A força que recebemos não é para nos acomodarmos em nossa própria paz, mas para expandirmos as fronteiras do reino de Deus. O Salmo 68 nos mostra um Deus que marcha à frente do seu exército. Um rei guerreiro que não tolera a opressão do seu povo. E hoje, nós somos o seu exército na terra. Vista, pela fé, a armadura completa de Deus, para que você possa resistir às ciladas do diabo, e havendo feito tudo permanecer firme, cinga os seus lombos com o cinto da verdade, a verdade de quem Deus é e de quem você é nele. Esta é, couraça da justiça, a justiça de Cristo, que te cobre e te torna irrepreensível. Calce os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, pronto para levar as boas novas e para pisar em território inimigo. E acima de tudo, levante o escudo da fé, com o qual você apagará todos os dardos inflamados do maligno. Tome o capacete da salvação, guardando a sua mente com a certeza da sua vitória eterna, e imponha a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, pois não estamos lutando contra pessoas, mas contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E a nossa autoridade para esta batalha não vem de nós mesmos, mas do comandante dos exércitos, Jesus Cristo, que nos declarou: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É com base nesta autoridade, e no poder que reside no nome que está acima de todo nome, que nós agora nos levantamos em intercessão, e declaramos guerra espiritual, em nome de Jesus. Nós nos levantamos contra todas as correntes e grilhões, que têm aprisionado o povo de Deus. Lembramos-nos da promessa do Salmo 68, que o nosso Deus liberta os presos com grilhões. Portanto, pela autoridade do nome de Jesus, nós declaramos a quebra de todas as correntes de vício, todo espírito de alcoolismo, de dependência química do pornografia, de imoralidade sexual, de compulsão por jogos, comida ou compras, que tem acorrentado vidas, destruído lares e roubado destinos. Nós ordenamos agora: soltem os cativos de Deus. As correntes estão quebradas em nome de Jesus. Nós declaramos que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque nos ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-nos a curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos
e a pôr em liberdade os oprimidos. Nós somos a voz que proclama esta liberdade hoje. Declaramos quebradas as correntes de pecado que se tornaram ciclos de repetição. Na vida de muitos, a IRSQ explode, a amargura que envenena a mentira que se tornou um hábito. Pelo poder do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, nós declaramos que estes ciclos estão encerrados hoje. Onde o pecado abundou, a graça de Deus superabunda. Declaramos liberdade sobre a sua vida e sobre a vida daqueles por quem você intercede agora. Nós nos levantamos contra o espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Portanto, toda a fortaleza de ansiedade, de pânico, de preocupação crônica, de fobia, de medo do futuro, de medo da morte, de medo do fracasso, nós a derrubamos agora com as armas da nossa milícia. Nós ordenamos que o espírito de medo recue e se cale diante da majestade do leão da tribo de Judá. Em cada coração onde o medo tem reinado, nós entronizamos o príncipe da paz. Declaramos sobre você e sobre a sua casa a verdade de que o perfeito amor lança fora todo o medo. Nós nos enchemos do amor de Deus e liberamos esta unção de coragem e ousadia sobre cada vida que ouve esta oração. O medo que te paralisava está quebrado. A intimidação que te fazia recuar não tem mais poder sobre você. Volca Evan, com a confiança de um filho amado do Deus Altíssimo, sabendo que Ele mesmo disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Receba esta força e esta coragem agora mesmo.